Fala pessoal, tudo bem? Então, começando aqui o webcast referente ao relatório gerencial de agosto do TRX-F11. Eu sou o Gabriel Barbosa, sou sócio e membro do comitê de investimentos aqui da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, que é nosso responsável pela área de relação com investidores aqui na TRX. Bom, começando aqui, é, acho que a gente sempre começa dando um destaque aí para a nossa base de cotistas, né, que segue aumentando. Durante o mês, a gente teve o ingresso aí de mais de 2.400 novos cotistas no fundo, cotistas líquidos, vamos dizer assim, né, entre entradas e saídas. E o fundo fechou o mês aí com mais de 106 mil cotistas. Então, muito bem-vindo a você que entrou na nossa base de cotistas em agosto. Obrigado pela confiança e espero que a gente entregue um excelente trabalho para vocês, tá? Já entrando aqui nos destaques do mês, então a gente teve aí como primeiro destaque a celebração de aditivo ao contrato de locação da loja Açaí Bauru, né, prevendo a realização de obra, né, de expansão e a prorrogação do prazo locatício por mais 20 anos dessa loja, sendo que o valor investido pelo TRXB, nessa loja está diretamente no TRXB, né, então indiretamente no TRXF, será de aproximadamente 19,8 milhões e deverá gerar um impacto positivo na renda do TRXB em torno de 5 centavos ao mês, o que refletirá também positivamente no resultado operacional do TRXF11. Outro destaque no mês foi a assinatura de contrato de venda de uma loja Pão de Açúcar, que fica localizado na cidade de Teresina, em Piauí. Essa loja também está no TRXB 11, então ela está diretamente no TRXB e indiretamente no TRXF. O valor da transação é de aproximadamente 20 milhões e 600 mil reais, e o que pode representar um lucro de 4,8 milhões de reais, o que representa 36 centavos por cota no TXF, aproximadamente R$ 1,70 no TXB, e uma TIR aproximada de 23,6% ao ano. Boa. E falando um pouco da distribuição mensal, o guidance se mantém entre 85 centavos e 90 centavos por cota durante o segundo semestre, e a distribuição do mês será de 90 centavos por cota, que será pago no dia 15/9 aos detentores de cotas no fechamento de agosto. E falando um pouquinho também já da performance do fundo durante o mês, a gente destaca aí a variação positiva frente ao IFIX de mais de 52% e uma liquidez média diária de negociações de 5,9 milhões, registrando aí o nosso maior volume de negociação diária desde o início das negociações do fundo na Bolsa. Legal. Bom, no comecinho do mês de agosto, a gente teve o encerramento da oitava emissão de cotas. Foi uma emissão que o fundo captou 130 milhões de reais, era uma emissão de 65 milhões, e o fundo chegou a captar 130, ou seja, dobrou o volume inicial da oferta. Com isso e com o preço de fechamento da cota no final do mês, o fundo superou o valor de mercado de 1,5 bilhão de reais, foi a primeira vez que o fundo superou essa marca, né, de valor de mercado. Então, para a gente, mais uma marca aí muito importante do TXF11, se colocando entre os principais fundos de tijolo listados na Bolsa. E também a gente trouxe aí, a gente sempre traz essa tabelinha quando a gente encerra as nossas ofertas, né, mostrando qual foi o custo total da oferta, sendo que a gente tinha um custo unitário estimado de aproximadamente 27 centavos por cota, quando a gente começou a oferta, e a gente acabou gastando efetivamente 16 centavos por cota, ou seja, sobrou aí 11 centavos por cota captada, que acabou virando um incremento de patrimônio para o fundo, que representa aproximadamente 137 mil reais, tá? Já passando para o nosso próximo assunto aqui, a gente explica com mais detalhes a assinatura lá do projeto de expansão da loja do Açaí Bauru. A gente colocou duas fotos no nosso relatório que exemplifica bem, né, o que é essa expansão e o potencial que esse imóvel, a gente sempre viu esse potencial muito grande desse imóvel
para o fundo, né, para o TXF11. Esse imóvel tinha esse terreno que a gente destacou aqui ao lado da loja, né, que é um terreno que faz parte do imóvel do fundo, e que tinha esse potencial de expansão. A gente sempre acreditou nisso. Quando a gente comprou lá atrás, a gente via muito esse potencial, até para fazer outras operações que não fossem uma expansão do açaí, se fosse o caso, se o açaí não tivesse interesse em fazer essa expansão. A gente chegou a estudar projetos com outras redes aí varejistas, mostramos esses projetos para o açaí, e acabou que o açaí teve interesse de fazer a expansão ele mesmo, né? A loja lá, pelo que a gente entendeu do açaí, é uma loja que tem performado muito bem, está muito bem localizada na cidade de Bauru. Dá para ver pela foto aqui que ela está do lado de um shopping, né? Ela é uma loja que fica no centro de Bauru, localizada dentro de um shopping, ao lado de um shopping, que é um shopping muito importante lá da região de Bauru, não só da cidade. E aí o açaí resolveu fazer essa expansão, um acréscimo aí de 9,7 mil metros quadrados, de modo que o imóvel vai passar a ter 16.643 metros quadrados no total, a partir do encerramento das obras. Com isso, a gente negociou que, dado o investimento adicional que o fundo está fazendo, a gente negociou que o prazo de vigência do contrato fosse postergado para mais 20 anos, o valor estimado aí do investimento do fundo é em torno de 20 milhões de reais, né? 19,8 milhões de reais, o que o fundo vai ter como contrapartida um cap rate superior ao cap rate de aquisição dessa loja, consideravelmente superior, tá? No contrato de locação dessa loja, a gente tem uma premissa lá, né? Já tem definido qual seria o cap rate caso a gente fizesse esse investimento, né? Que seria a NTNB 2035, que é a mesma NTNB de vencimento do contrato antigo. Então, a gente pegaria o cupom da NTNB mais 4,54%. Como a NTNB está no momento aí que ela está num patamar mais elevado, isso fez também com que o cap rate da expansão dessa loja, desse investimento, fosse maior do que o cap rate de quando a gente adquiriu essa loja lá em 2020. Então, é uma operação que gera bastante valor para o fundo, aumenta o prazo médio aqui dos nossos contratos, e gera também um resultado já de cara, né, um resultado positivo de 5 centavos a mais por cota no TXB. Como o TRXF tem 99,9% das cotas do B, ele acaba também sendo impactado aí em 1 centavo por cota a mais, né, todo mês, né, dado esse investimento que vai ser feito lá na loja de Bauru. O TRXB está fazendo esse caixa com a emissão que está em andamento, né, o fundo está fazendo uma emissão agora, e a nossa expectativa aqui, o nosso desejo é que o TXF seja aí o principal participante dessa emissão, né, leve todas as cotas possíveis, e esse investimento vai ser feito na medida em que haja essa necessidade no TXB, o TXF desce o dinheiro para o TXB via emissão, tá? Então, é assim que está funcionando aqui o operacional para a gente fazer esse investimento lá na expansão da loja do açaí em Bauru. Passando para o próximo ponto, para a gente exemplificar mais aqui a venda da loja do Pão de Açúcar em Teresina. Então, lá o fundo está vendendo a loja num valor de 20,6 milhões de reais, um lucro mensurado no TXB de aproximadamente R$ 1,70, e o que representa um lucro, já considerando a quantidade de cotas que o F tem do B, um lucro de 36 centavos por cota no TXF, né? Então, o lucro, como a gente mostrou no começo, era um lucro de aproximadamente 4,8 milhões de reais, né? E 4,9 milhões de reais, na verdade. E aí, essa diferença por cota, a gente recebeu bastante essa pergunta aí ao longo do mês, é porque o TXB é um fundo menor, né? Então, ele tem menos cotas emitidas. Na hora que você faz a divisão do valor total sobre menos cotas, gera um resultado por cota maior. Como o TXF é um fundo bem maior, tem muito mais cotas emitidas. Na hora que você faz essa divisão por mais cotas do TXF, você tem um resultado menor. Mas o valor, o lucro é praticamente igual nos dois fundos,
O que muda é a quantidade que cada fundo tem emitido, né? Esse resultado representa uma TIR de aproximadamente 23,6% ao ano, que é uma TIR para a gente, do nosso ponto de vista aqui, bastante positiva. A gente colocou um quadro na página 9 do relatório, em que a gente mostra essa TIR comparada com outros investimentos, né? Então, dá para ver que o fundo teve ganho aí em relação a todos os índices de mercado, correspondeu aí ao ano aproximadamente CDI mais 15, e PCA, a gente está falando aí de PCA mais 16. Então, acho que foi um belíssimo resultado que a gente destravou aí para os investidores do fundo. O preço de venda foi 15% maior do que o valor de laudo, que está marcado para o valor patrimonial do TXB. A gente vendeu a loja por um cap de 6,5%, considerando o aluguel atual, o que equivale aí ao valor de R$ 6.800 um metro quadrado, né, de área construída, o que é um valor também bem maior do que a média que a gente tem hoje no fundo. E esse lucro que a gente salvou representa a antecipação de cerca de 81 aluguéis mensais. Na verdade, não é 81 aluguéis mensais, né, são 81 do resultado líquido mensal, porque a gente está falando aí que é o aluguel menos os juros, dado que essa loja foi comprada com alavancagem, né? Então, é o aluguel menos os juros, o resultado líquido disso, a gente colocou o resultado médio aí dos últimos 12 meses, viu o que era esse resultado médio por mês e contabilizou, dividiu pelo número de pelo lucro, né? Então, a gente chegou aí na antecipação de cerca de 81 meses de resultado líquido que esse imóvel gerava para o fundo, tá? Então, acho que esses são os dois principais destaques aí, tanto na loja de Bauru quanto de Teresina. Sim, e vale destacar também que, com base nessas movimentações realizadas pelo TXB, que impactam diretamente o TXF, nós estamos atualizando aqui a possibilidade de distribuição no final do ano, em dezembro, para R$ 1,70 por cota, considerando que todas as movimentações sejam concluídas aí dentro do prazo esperado. Acho que vale destacar que é até R$ 1,70 por cota, né? A gente tem um guidance, né? Então, a distribuição de dezembro pode ser entre 90 centavos até 1,70, dependendo, né, de algumas situações. A gente está fazendo essa previsão aqui em setembro, né? Então, tem bastante coisa para acontecer até dezembro. No meio disso, a gente precisa liquidar as duas operações de vendas que estão em fase de diligência, né? Que é a operação da loja do Pão de Açúcar aqui em São Paulo, na Vila Clementino, e a operação da loja de Teresina, que a gente divulgou no mês passado. Então, com essa previsão de que tudo aconteça dentro da nossa expectativa, a gente pode ter uma distribuição em dezembro de até R$ 1,70, tá? É um guidance entre 90 centavos e R$ 1,70 para dezembro de 2023. Aqui passando já para a estrutura de capital, então, a nossa atualização aqui de todo mês, o fundo terminou o mês aí com um total investido de 2.141 bilhões de reais, aproximadamente, em ativo, né? Contra um saldo devedor das securitizações de 719 milhões, o que representa, né, uma relação de securitização sobre o ativo de 33,58%. O fundo terminou o mês com um investimento em ativos com liquidez de aproximadamente 100 milhões de reais. A necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses é de 38,5 milhões de reais, ou seja, o índice de liquidez corrente, que leva em consideração o valor que tem no caixa, né, em ativos com liquidez, dividido pela necessidade de caixa dos próximos 12 meses, está em torno aí de 2,6 vezes, o que para a gente é uma situação bastante saudável, e a relação da necessidade de caixa para 12 meses sobre o patrimônio líquido representa hoje 2,82% do patrimônio, ou seja, também uma situação, um número que mostra que a nossa estrutura de capital está bastante saudável. Bom, com isso, acho que a gente pode ir para a parte de perguntas dos cotistas, Araújo.
Boa, beleza. Bom, são perguntas que a gente recebe aqui através dos nossos canais. Bom, e a primeira delas aqui qual a previsão para uma nova emissão e se comprarão novos imóveis com os recursos captados? Embora a gente tenha acabado de terminar uma oferta, né, a gente tem recebido bastante essa pergunta. Acho que isso se dá principalmente por conta da diferença do valor de mercado que o fundo tem hoje versus o valor patrimonial. E assim, a gente não pode geralmente responder muito sobre isso, né? Não é uma questão que é fácil de responder em relação a compliance, em relação a uma série de questões aí jurídicas, etc. Mas o que a gente sempre pode falar é que o TXF não tem costume de fazer emissões com cheque em branco, né? Então, hoje a gente não tem pretensão de captar dinheiro para pré-pagar securitizações do fundo. Acho que essa não é, a gente já bateu bastante essa tecla, né? Essa não é uma operação que a gente entende fazer sentido. Então, sim, se a gente fizer e quando a gente fizer uma nova emissão, será para comprar novos imóveis. A gente tem um pipeline que a gente considera muito bom hoje de negociação de ativos, só que essas negociações demoram, né? São negociações de muitos milhões de reais, negociações complexas que envolvem contratos aí de longuíssimo prazo. Então, são negociações que demoram. Vai depender muito do quanto a gente conseguir avançar com essas negociações para a gente ter alguma previsão aí de uma nova oferta, tá? Acho que na medida que a gente for soltando fato relevante de novas aquisições, muito provavelmente a gente vai estar pronto para sair com uma nova emissão. É isso que a gente tem de planejamento aqui sobre isso. Boa. Bom, em relação aos reajustes contratuais de agosto, se eles impactaram o resultado do fundo durante o mês? Sim, os reajustes contratuais impactaram no resultado do fundo. Vale dizer que a gente tem uma questão aqui da alavancagem, né? Então, esses ativos que reajustam em agosto são ativos que foram adquiridos com alavancagem. Então, na medida em que esse, esse aluguel é corrigido pela inflação, o saldo devedor, né, dos CRIs que fizeram parte, né, da captação de recursos para comprar esses imóveis, eles também são corrigidos, e aí a gente tem uma questão que os juros também, né, dado que o saldo devedor é maior, os juros também passam maior, então você tem meio que uma equivalência aí entre o resultado que é gerado versus a despesa financeira que também aumenta, tá? Então, acho que sim, os reajustes contratuais de agosto impactaram o resultado do fundo, mas não na mesma magnitude se fossem de imóveis que não tenham alavancagem, e cada vez mais a gente tem tido mais imóveis com esse modelo aqui no fundo, dado as últimas aquisições que o fundo fez e está fazendo, né, com lojas de desenvolvimento que não tiveram alavancagem, tá? Beleza. Partindo para a próxima aqui, qual seria o rendimento do fundo, excluindo os ganhos de capital? A gente, esse mês aqui, se a gente for olhar a DRE do fundo, ela não tem nenhum ganho de capital aparente ali, né? Então, no mês de agosto, a gente teve um resultado base ali de aproximadamente 73 centavos por cota, e esse resultado já é o resultado base do fundo sem ganho de capital. Então, o resultado base do fundo hoje está em torno entre 70 a 75 centavos por cota. Esse é o resultado base aqui, sem considerar os desinvestimentos e os ganhos de capital que a gente tem feito com as vendas das lojas. Boa, e mais ou menos pela mesma linha, qual seria o resultado do fundo se não houvesse alavancagem? Hoje o resultado do fundo sem alavancagem estaria em torno de 65 centavos por cota, tá? Aproximadamente, dado o cap rate médio que a gente tem hoje no fundo, estamos falando aí que o fundo geraria em torno de 65 centavos por cota, e com alavancagem, o resultado sem ganho de capital estaria ali de 70 e 75 centavos, mais próximo de 75. Então, essa a diferença, sem alavancagem com alavancagem, e a gente está distribuindo 90, porque a gente tem alavancagem, e além disso tem o ganho de capital que a gente está fazendo aí com as lojas, principalmente nesse semestre.
Boa. Bom, e por último aqui, se há pretensão do fundo em desdobrar as cotas para a base 10. Nesse momento, não. Essa discussão é uma discussão que a gente já teve algumas vezes aqui no nosso comitê, mas a gente entende que para um fundo de tijolo, é, na nossa visão, o TXF11 já com uma base grande de cotistas, com bastante liquidez, a gente entende que não faz sentido, dado que quando você desdobra as cotas do fundo 100 para 10, isso tem um efeito de aumentar a, a volatilidade da cota, né? Porque quando um centavo muda, né? E você está comprando a cota no valor de mercado ali, ela muda de R$ 10 para R$ 10,01, isso reflete numa volatilidade diferente do que se ela muda de 100 para R$ 100,01. Então, a gente entende que nesse momento não faz sentido mudar para a base 10, é um assunto que sempre está em pauta aqui, mas nesse momento a gente não tem a pretensão de fazer isso. Bom, beleza. Acho que com isso a gente encerra aqui as perguntas do mês. A gente agradece aqui mais uma vez a participação. A gente deixa aqui também os nossos canais de comunicação, sugestões, dúvidas e perguntas para os próximos webcasts também, através do nosso site, que é o txf11.com.br, o nosso Instagram, que é o @trxinvestimentos, e o nosso e-mail oficial aqui de RI, que é o ri@trx.com.br. A gente agradece a participação de todo mundo aí que mandaram sugestões para a gente durante o mês, e agradece a participação aí. Até o próximo webcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.